Oi, gente! Então, esse vídeo na verdade é um trabalho de história e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o período imperial e 3 personalidades que fizeram história nele. Mas antes disso, eu vou contextualizar vocês um pouquinho sobre o período imperial. O período imperial começou em 1822 e terminou em 1889 e ele pode ser dividido em 3 partes: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. O primeiro reinado foi dirigido por Dom Pedro I e teve como grande marco a proclamação da República. O período regencial foi dirigido por regentes e teve como grande marco várias revoltas sociais contra aumento de impostos e má qualidade de vida e muitas outras coisas. E o segundo reinado, que foi dirigido por Dom Pedro II, teve um marco muito forte no avanço a favor da luta anti-escravocrata e também com o fim da monarquia, ou seja, a proclamação da República. Bom, vamos começar falando de Chiquinha Gonzaga, uma compositora, pianista e maestrina brasileira, a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Autora da primeira marchinha de carnaval, O Abre Alas, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Ela era filha de um primeiro-tenente chamado José Basileu Alves Gonzaga e de Rosa Maria Neves Lima, que era mestiça, filha de escrava. E é claro que essa relação era rejeitada pela família de seu marido, José, mas Chiquinha sempre recebeu a mesma educação que as crianças burguesas da época. Ela estudou português, francês, cálculo, religião, mas desde criança ela já mostrava interesse pela música. Tanto que com 11 anos ela estreou como compositora com uma cantiga de Natal chamada Canção dos Pastores. Em 1863, com 16 anos, ela já se casou com um homem 8 anos mais velho do que ela, chamado Jacinto Ribeiro do Amaral, oficial da Marinha Mercante, que proibia Chiquinha de se envolver com a música. Bom, mas depois de um tempo eles se separaram e a música voltou a fazer parte da vida dela. Nesse meio tempo, ela se casou de novo, descobriu que foi traída e voltou novamente para o Rio de Janeiro, né, porque ela tinha saído. E assim ela voltou realmente a viver da música, começou a dar aula de piano, teve muito sucesso como compositora, se tornou a primeira grande compositora popular do país, na verdade a primeira compositora popular do país. E a sua composição mais famosa talvez tenha sido feita em 1899, que com certeza você conhece, O Abre Alas. Como maestrina, ela atuou em 77 peças teatrais, se tornou responsável por cerca de 2.000 composições, mas ela batalhou muito para conseguir os direitos autorais, depois de ter encontrado em Berlim várias partituras suas reproduzidas sem autorização. Enfim, ela foi fundadora, sócia e patrona da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, ocupando a cadeira número 1, e morreu no Rio de Janeiro, no dia 28 de 1935, com 87 anos. Essa foi a história de Chiquinha Gonzaga. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. Saindo da música e partindo para a guerra, agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história da Maria Quitéria. Maria Quitéria foi a primeira mulher a participar de uma base militar brasileira. Um exemplo feminista. Maria Quitéria nasceu em 1792 e morreu em 1853. E qual foi o contexto que aconteceu tudo isso? Dom Pedro I tinha acabado de anunciar a independência do Brasil e os militares portugueses não reconheciam ele como imperador. Então, ele pediu para que os homens do Brasil se alistassem para lutarem contra Portugal. Sendo assim, pediram para o pai de Maria Quitéria alistar um de seus filhos, porém nenhum homem tinha idade suficiente para ser alistado. Então, Maria Quitéria pediu para ir no lugar dos irmãos e o pai dela não deixou. Então, ela cortou o cabelo e foi na casa da irmã e roubou roupas do cunhado dela e se alistou como soldado Medeiros. Ela foi descoberta como mulher, mas diferente do que pensavam, ela só começou a usar uma saia em vez de uma calça nas batalhas e lutou ao lado de vários homens em lutas como a de Itapuã, Pituba, Conceição e Ilha da Maré. Ela foi condecorada pelo imperador Dom Pedro I com a Imperial Ordem do Cruzeiro do Sul em 1823 e depois pediu para o imperador mandar uma carta para seu pai pedindo desculpa. Por fim, a personagem histórica feminina mais citada no nosso país, Princesa Isabel.
Nascida em 1846, ela era filha do imperador Dom Pedro II e, reconhecendo o machismo historicamente presente no Brasil e no mundo, você deve estar se perguntando: tá, mas por que ela assumiu o trono se ela era mulher? Bom, isso aconteceu porque os dois filhos do imperador, Afonso Pedro e Pedro Afonso, nomes bem criativos, né, você pode ver, eles morreram ainda quando crianças, então a princesa Isabel assumiu o trono. O motivo pelo qual ela é muito citada deve ser pelo fato de que, em 1871, ela assinou a Lei do Ventre Livre, que declarava livres os filhos de mulher escrava nascidos no Brasil a partir dessa data, e em 1888 ela assinou a famosa Lei Áurea, que finalmente decretava o fim da escravidão no Brasil. Com isso, ela recebeu o título de A Redentora, que significa salvadora, capaz de libertar, capaz de redimir, enfim. Mas a abolição da escravatura não beneficiou realmente os ex-escravos. Isso porque eles foram substituídos pelos trabalhadores imigrantes, italianos, espanhóis, enfim, todos inseridos num padrão eurocentrista. E isso fez com que os ex-escravos, vindos da África, não tivessem onde trabalhar, porque entre um criado branco e um preto, obviamente o escolhido era o branco, porque o preto ia deixar sua casa feia. E desde sempre houve essa supervalorização do estrangeiro, né? Era chique ter dentro de casa um criado vindo de outro país, mas era feio ter um criado preto. Enfim, ela morreu na França depois da família real ter sido exilada do Brasil. Então, gente, com isso a gente finaliza esse vídeo. E é claro que a gente poderia ter falado de outras personalidades muito mais famosas, como, por exemplo, Machado de Assis, Duque de Caxias. Mas, enfim, a gente quis levantar essa bandeira feminista e falar um pouco dessas mulheres que fizeram parte da história do nosso país, que muitas vezes são esquecidas. Enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E se você concorda com essa ideia liberal, aproveite e se inscreve no nosso canal, baseado em fatos reais. E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais.